seria a suposta delação do Rony Lessa. Na verdade, não se divulgou ali a delação do Rony Lessa. O que a gente sabe até o momento é que foi feita uma delação pelo Rony Lessa, tá? Isso está claro. E que na delação do Rony Lessa, alguns nomes foram citados. Entre estes nomes, o nome do Domingos Brazão e de outras figuras, tá? Tanto que a gente vai trazer aqui a cronologia de tudo, né? Na ordem das matérias, melhor dizendo para vocês. A gente vai ver claramente, vocês vão ver claramente aqui como é que se faz a conexão dos pontos que a gente quer trazer aqui, porque é muito importante compreender o que a gente quer trazer em informação, tá? A gente vai começar com a matéria publicada aqui na coluna da Vera Araújo, lá no Globo, que traz o seguinte, ó. Caso Marielle. PF investiga se regularização de condomínio na Zona Oeste do Rio teria motivado assassinato. Possível causa foi apontada por Rony Lessa em delação ainda não homologada pelo STJ. Volta aqui na tela cheia, Maicon. Carlito, a delação dele tem validade, não tem validade, ela foi feita, ela não foi feita. O que é que falta aí para confirmar essa delação? Vamos lá. Quando a gente fez aqui o vídeo lá no canal Historiador, falando ali da delação que foi feita pelo Mauro Cid, né, o ajudante de ordem do Jair Messias Bolsonaro, a gente trouxe ali várias informações. Entre as informações que a gente apresentou na época, a gente trouxe como é que funcionava um acordo de delação premiada. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, né, Maicon, para mostrar para vocês aqui, delação, como é que funciona, né? Que existe um critério para fechar o acordo de delação premiada. E quando acontece a delação premiada, por exemplo, não se pode meramente falar. Ah, eu acho aqui que o fulano de tal, o cicrano de tal é criminoso, matou, roubou, fez e aconteceu. Se eu não tiver provas do que eu estou falando, a delação ela não será homologada. Por quê? Porque um dos critérios, isso aqui está presente, inclusive, só para explicar para vocês, tá? Na lei, pode pesquisar aí, Maicon. O número da lei é lei número 12.850, de 2 de agosto de 2003, que é a lei aqui que regula a questão envolvendo as organizações criminosas. E aí, quando a gente vem aqui, por exemplo, na parte especificamente do artigo 3º, que fala sobre delação premiada, colaboração premiada, traz aqui os detalhes de como a delação é feita, como ela é feita, como ela é aceita, se pode ser aceita. Traz aqui, inclusive, no artigo 300, no artigo 3A, pode botar aí, Mike, por gentileza. Artigo 3A. Pode botar para cá, para que as pessoas em casa vejam também. Artigo 3A, tá aí. Ó. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Ou seja, para que a delação seja aceita, ela tem de ter ali um interesse público ou uma utilidade pública. Artigo 3º-B. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo, a quebra de confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Você deveria colocar na tela também quem... É 3B, você vai ver 3A, aí embaixo é logo que está embaixo. Não, ela está embaixo, bota na tela cá que você vai ver. Ela está logo abaixo, você vai ver ali, ó. É este material que você botou na tela, a lei que eu falei? Desce mais aí, está no artigo 2º. Desce aí, desce. Você está subindo, é para descer. Isso, aí agora desce, olha lá, ó. 3, passou. Você tem de ler o número, jovem. Volta, desce aí de novo. Aí, ó, já passou. Isso, você tem de... Isso, que tá na ordem, né? A, B, C. Então, você é muito agoniado. Eu já falei pra você, tem que ser uma coisa por vez. Mas, enfim. E tá aí, eu recebi... quando teve aquela delação, por exemplo, lá do Mauro Cid, não se teve ali a confirmação por parte do advogado do Mauro Cid que o Mauro Cid teria feito a delação ou não. Por quê? Porque não se poderia confirmar a delação ou o conteúdo da delação sob o risco da anulação da colaboração premiada. Por quê, Carlito? Porque no artigo 3B fala categoricamente que o indivíduo que faz a delação, seja ele ou o representante legal dele, não pode divulgar a delação antes de ela ter legalmente o sigilo suspenso, porque isso pode quebrar ali o acordo. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º.
Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade. Carlito, quem seria as partes nesse caso aí? As partes seria o representante do indivíduo, né, do delator, que está fazendo ali a delação premiada, a colaboração, o Ministério Público e a autoridade jurídica, a autoridade policial competente que vai estar acompanhando. Nesse caso, o representante da Polícia Federal. E aí você formaliza a delação, o Ministério Público analisa se tem materialidade para aquilo, não é como eu disse, não é meramente o cara falar, eu acho que quem matou, quem matou Marielle foi Flávio Bolsonaro, né? Como chegou a ser divulgado aí por alguns portais de notícias, porque uma moça chegou a divulgar isso aí em uma entrevista, né? Um comunicado em rede social e tudo mais, melhor dizendo. Quando eu falo isso, eu tenho que ter prova. Porque se eu não tiver prova, além de a delação ela perder a validade, né? A delação pode cair, eu posso ser punido por estar apontando o crime contra alguém que não cometeu o crime, tá? E aí segue. Parágrafo 3º. O recebimento da proposta de colaboração premiada para análise do termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais, cautelares, assecuratórias, bem como medidas processuais civis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Traduzindo essa linguagem toda difícil. O acordo por si só não suspende nada do processo. O processo vai continuar seguindo, o Rony Lessa vai passar por júri, se não me engano, no caso dele é júri popular, mas ele vai ter algumas benesses por ter colaborado com a resolução do crime, tá? O acordo de delação premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica e relevância. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento da proposta de colaboração e confidencialidade serão elaborados por celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Seguindo a ordem aí, tá? Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Traduzindo, se a delação do Rony Lessa não for utilizado, a justiça não poderá utilizar nada do que ele falou contra as figuras que ele delatou. Artigo 3A. A proposta de colaboração premiada deve ser instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar procedimento de colaboração e as suas tratativas, ou firmado pessoalmente pela parte que pretende a colaboração em seu advogado ou defensor. Nenhuma tratativa, isso aqui já no parágrafo 1º, de colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado ou defensor público. Por quê? Porque assim como aconteceu na Lava Jato, meus amigos, se tiver uma delação premiada firmada entre o magistrado, e como acontecia muito com um certo juiz aí, que virou senador depois e que muito em breve será ex-senador também, a delação premiada, ela não pode ser feita sem o acompanhamento de um profissional. Por quê, Carlito? Porque se não acontecer, por exemplo, a participação do profissional representante ali do criminoso delator, ela perde a validade. Por quê? Porque quem garante que o indivíduo que está delatando não está delatando porque ele foi pressionado a falar aquilo que o Ministério Público, por exemplo, quiser, ou que o magistrado quisesse ouvir, tá? E aí segue, ó. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação do defensor público. No acordo de delação premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenha relação direta com os fatos investigados. Incumbe a defesa em instruir a proposta de colaboração. E aí muita gente fala, Carlito, quando chegar ali na mão do magistrado, o magistrado vai fazer o quê? Ele vai analisar o que aconteceu em relação à denúncia feita pelo delator para ver se tem materialidade o que ele está falando. Não é meramente ele dizer que, como eu já disse, né, que ele teve ali um material para poder delatar e não apresentou provas e ficou por isso mesmo. Não, ele precisa ter provas. Dito isso, a gente já volta aqui de novo lá para a matéria, Maico, para vocês entenderem aí que a delação, se ela está sendo levada, se está na mão do STJ para ser homologada, o que isto quer dizer? Que o Ministério Público, que o defensor do colaborador ali, do celebrante, né, que seria... Não, perdão. O delator, né, que foi procurado ali pelo Ministério Público e pela polícia para fazer essa delação, teve os trâmites legais feitos ali e a delação agradou, ou seja, trouxe substancialidade no que foi dito para o Ministério Público, para a Polícia Federal.
E por que está na mão do STJ, Carlito? Porque um dos denunciados, que seria ali o Domingos Brazão, ele tem a prerrogativa especial de função. O famoso foro privilegiado, porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É o mesmo caso que aconteceu com o Flávio Bolsonaro nas rachadinhas relacionadas a 2018 e 2019 ali, só que num âmbito diferente. No caso do Flávio, ele tinha um foro privilegiado por conta do cargo de deputado estadual que ele exercia no Rio de Janeiro. Então ele tinha também algumas denúncias contra ele que foram apuradas ali pelo Ministério Público ou apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Elas tiveram ali algumas coisas de passar pela mão do STJ por conta do foro privilegiado que o Flávio Bolsonaro teria. E aí segue o material, tá? Por quê? Porque, segundo o Rony Lessa, pode descer aí, Maico, para a parte do texto embaixo. Isso. O motivo que teria levado o Domingos Brazão a delatar, a contratar, perdão, né, ou a articular ali supostamente as pessoas para o cometimento do crime contra a Marielle Franco, é que existe uma área em Jacarepaguá, olha só, área inclusive sob controle da família Brazão, de acordo com as informações, pode botar na tela cheia aqui, Maico. De acordo com as informações que as matérias trazem aqui, onde estão, por exemplo, a Muzema e também o Rio das Pedras, tem influência direta do clã Brazão. Quem é o clã Brazão, Carlito? Com força política, como a gente tem acompanhado, o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, o ex-deputado federal, Chiquinho Brazão, e o deputado estadual Pedro Brazão, né? Ambos ali com história de Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa do Estado, e no caso do Chiquinho Brazão, se não me falha a memória, chegou a ser deputado federal também. E o que é que diz a matéria aqui da Vera Araújo? A Polícia Federal investiga se uma disputa por terra na zona oeste do Rio de Janeiro motivou o assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018. Em delação que ainda depende da validação do Superior Tribunal de Justiça, o ex-sargento da PM, Rony Lessa, acusado de ser o autor do disparo contra a parlamentar, afirmou que a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo tivesse acompanhamento de órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e o Núcleo da Terra e Habitação da Defensoria Pública do Rio. No entanto, o mandante do assassinato, apontado por Rony Lessa, buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá, ou seja, a área que era para ser utilizada ali para se ter, por exemplo, a destinação para moradia popular ou para pessoas que tivessem baixa renda, uma pessoa com muita influência na região de Jacarepaguá queria, na verdade, pegar todo o terreno e regularizar para si, para criar depois ali, né, um espaço para se construir um condomínio inteiro, promovendo o que a gente chama de especulação imobiliária. O mandante, né, como a gente trouxe aqui, apontado por Lessa, buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá, sem respeitar o critério de área de interesse social. Ou seja, o dono tinha renda superior ao previsto em lei. O objetivo seria obter o título de propriedade para especulação imobiliária. Só que tem um ponto importante aqui que a gente precisa trazer, que está lá no finalzinho, Maico. Lá no finalzinho, na parte ali, ó, Elcio citou apenas o nome de Domingos Brazão, sem muitos detalhes. Porque na delação que o Elcio Queiroz fez, é lá no final mesmo, a última linha da matéria no final. Tá aí, ó. Elcio citou apenas o nome de Domingos Brazão, sem detalhes. É no final da matéria. O resto ali é link de outras matérias. Não, jovens. Lê a matéria. É o final da matéria aí, ó. Tá ali, ó. Final da matéria. É isso aí, ó. É o final do texto. Tá ali, ó. Tá no parágrafo que tá escrito aí, ó. As negociações da PF com Lessa tiveram início... Pronto. É no finalzinho desse texto aí, que tá aí, ó. As negociações da PF com Lessa tiveram início logo após os agentes federais assumirem o caso em fevereiro do ano passado. Logo que o presidente Lula foi eleito, ele pediu que então o ministro da Justiça, Flávio Dino, que tentasse esclarecer o crime contra a parlamentar e o motorista Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018. Com a proximidade de o crime completar 6 anos, as tratativas aceleraram. Primeiro buscou-se levantar respostas, sobre o mando com o também ex-policial militar Elcio de Queiroz, que atuou como motorista na emboscada contra Marielle. Mas como a informação sobre o assassinato da vereadora era compartimentada por Lessa, ou seja, ele não passava todos os detalhes para quem agia com ele nos crimes. Elcio citou apenas o nome de Domingos Brazão, sem muito detalhe. E aí eu quero explicar uma coisa para vocês, que muita gente está dizendo aqui, né, que a delação do Rony Lessa é fajuta, é fraca, que não tem conexão. E eu preciso lembrar para vocês que a delação do Rony Lessa não vazou. A gente não sabe o que tem na delação dele. Assim como a própria delação do Elcio Queiroz vazou parcialmente. Por quê? Na matéria da Vera Araújo, ela diz o quê?
que o Elcio Queiroz citou o Domingos Brazão. Só que olha aí o material da delação. Bota aí, Maico, a delação do Elcio de Queiroz na tela. Pode botar na tela aí. Aumenta o tamanho e compartilha a tela aí. Tá aí, ó. Olha o que está escrito ali, ó. Termo de declaração por registro. Colaboração premiada, anexo 2. Certo? No vídeo, acho que eu mandei para você o vídeo, não foi? Mas se eu não mandei, não tem problema. A gente vai deixar para vocês pelo comentário fixo e vocês podem acessar depois, tá? Compartilha de novo aí, Maico. No vídeo da delação do Elcio Queiroz, que foi divulgado por alguns portais, entre eles o Poder 360, um depoimento de quase 3 horas ali. No início do depoimento, o indivíduo que está colhendo ali a delação do Elcio Queiroz fala o seguinte: estamos dando início agora ao segmento do anexo 2. Ou seja, nós não sabemos o que tinha no anexo 1. Pode voltar para mim, Maico. Nós não sabemos o que tinha no anexo 1. Quando a gente vai para o final dessa coleta ali da delação do Elcio Queiroz, no finalzinho ele vai explicar algumas outras coisas. E o que é que o rapaz fala ali? A gente vai dar seguimento nesta informação. Você pode entrar em mais detalhes no próximo anexo. Ou seja, nem tudo que a gente sabe do caso Marielle e do trabalho da polícia e da delação do Elcio Queiroz é público. Quer a prova disso? A matéria da Vera Araújo disse que o Elcio de Queiroz citou Domingos Brazão na delação, mas bota na tela aí, Michael, por gentileza. Aperta aí na tela Ctrl F. Não, a delação, é a tela que estava anterior. Compartilha a tela Compartilha para o público ver. Agora aperta aí Ctrl F e digita aí Brazão ou Domingos, para ver se aparece aí na tela. O nome Domingos Brazão, não aparece o nome dele. Não aparece Domingos Brazão. Não aparece o nome, Brazão. Não aparece o nome Chiquinho Brazão. Neste anexo 2 que foi divulgado, o nome do Domingos Brazão não é citado. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nem tudo que a gente tem de público sobre a delação do Elcio, ou esse trecho da delação do Rony Lessa, que o trecho não, né? A informação de que o Domingos Brazão seria o mandante, são informações públicas. Por exemplo, na delação do Elcio de Queiroz, não tem lá o nome do Domingos Brazão na informação que a gente recebeu. E como é que a gente sabe que o Elcio falou? Como é que a Vera Araújo sabe disso? Porque ela deve ter tido acesso a fontes, como ela cita na matéria dela, e que estas fontes ali teriam dito isso.